Olá! Então, na videoaula de hoje, vou apresentar alguns conceitos iniciais sobre ângulo. Mas o que seria ângulo? Ângulo é uma abertura, tá? E como que a gente denota essa abertura? Esse encontro entre as duas semirretas nós chamamos de vértice. E aqui eu vou denotar esse encontro, essa origem com a letra O, certo? Então, meu vértice O. Aqui eu determino um ponto, certo? Sempre o ponto com letra maiúscula. Então, esse ponto eu vou chamar de A, certo? Então, aqui eu tenho o segmento OA, certo? E aqui vou determinar um ponto B, letra maiúscula. Então, esse segmento OB. Então, a abertura entre esses dois segmentos vai determinar o meu ângulo, tá? E como eu denoto esse ângulo? Bom, eu posso denotar com o O, o acento circunflexo em cima, um O maiúsculo. Eu posso falar que este ângulo é o ângulo AOB. E aí, alguns livros trazem ele com o acento e sem o acento circunflexo, certo? E eu também posso denotar com uma letra grega minúscula, no caso alfa, beta, tá? Então aqui eu vou colocar a notação A, O, B. Pensando assim, que a letra do meio me mostra aonde está localizado, o vértice que está localizado esse ângulo. Aqui, ok? Então, como que nós podemos classificar os tipos de ângulo, tá? Conforme sua medida. Vamos lá. Esse ângulo, ele pode ser um ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? Um ângulo de 0 grau, né? Ou seja, não há abertura nenhuma. Agora, o ângulo raso é um ângulo de 180 graus, olha só, certo? A metade de uma circunferência, tá? Este ângulo raso, é assim que nós denotamos ele, é o ângulo de 180 graus, tá? Aqui, o ângulo pleno é o ângulo, né, mais comumente chamado do ângulo de 360 graus. Deixa eu fazer a circunferência bem bonitinha. Assim, tá? Esse é o ângulo de 360 graus. Agora, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Agora, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo, ele é um ângulo menor que 90 graus, tá? Então, eu vou chamar esse ângulo de O. Então, esse ângulo O, ele é menor que 90 graus, mas, ao mesmo tempo, esse ângulo, ele é maior que 0 grau, ok? Por quê? Se ele for 0 grau, bom, ele se torna um ângulo nulo. Se ele for exatamente 90 graus, ele se torna um ângulo reto, tá? Então, ele é um ângulo que varia entre menor que 90 e maior que 0. Agora, e o obtuso? O obtuso, olha só o tamanho da abertura, certo? Ele é um ângulo, que eu vou chamar de ângulo O, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Por quê, professora?
Imagine só, se ele for menor que 90 graus, ele deixa de ser obtuso e passa a ser agudo, certo? Então, ele tem que ser maior que 90. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor que 180, porque se ele for exatamente 180 graus, ele passa a ser um ângulo raso, tá? Então, esses são os nossos tipos de ângulos que nós podemos classificar conforme a sua medida. Agora, veja outro tipo, né? Os ângulos adjacentes e consecutivos. Então, aqui eu tenho uma abertura, né, entre as duas semirretas, OA e OC, e eu tenho uma semirreta que corta esse ângulo AOC, certo? Em duas partes. De uma forma muito simples, observe que quando um ângulo termina, o outro consecutivamente já começa, certo? Então, como eu tenho uma reta, certo? Que é comum aos dois, então eu digo que esses ângulos são adjacentes consecutivos, tá? Vamos fazer um exercício para ver se vocês conseguiram entender bem quais são os tipos de ângulo. Esse exercício ele foi retirado lá do site Brasil Escola. Vamos ler? Durante a elaboração de um projeto, um arquiteto colocou algumas medidas de ângulos na planta. As medidas foram 90 graus, 120 graus, 75 graus. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são. Então, pause o vídeo, tente resolver a questão e depois você veja qual é a solução correta. Então, observe só. De 90 graus, nós temos, pela classificação dos ângulos, que este é um ângulo reto. Agora, 120 graus, ele é um ângulo. E aqui eu vou denotar, como eu denotei na explicação anteriormente, um ângulo O, ele é maior que 90 graus e ele é, ao mesmo tempo, menor que 180 graus. Logo, 120 graus é um ângulo obtuso. Agora, 75 graus, a gente pode fazer a mesma análise. Esse ângulo, ele é maior que zero e menor que 90 graus. Para estes ângulos, nós chamamos de ângulos agudos. Logo, vamos ver a alternativa correta? Reto, obtuso e agudo. Letra D. Espero que você tenha compreendido os conceitos iniciais de ângulos. Bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos.